sintetizar um pouquinho, eu sei que a gente já está com o tempo avançado, mas é que eu lembro lá das discussões no Conselho de como se pensou esse papel, né? E daí a Simara, se eu estiver equivocada em alguma parte, eu peço que, né, puxe também a palavra para si. Mas a ideia foi essa, de chamar o Detran e de chamar a Silvia, né, que trabalha, diretora de uma agência de propaganda, que é especializada em grandes marcas, enfim, de gestão de marcas, e o Felipe, que é um repórter que está no dia a dia, na prática, né, de acompanhar a sustentabilidade, de ver o outro lado, que é o lado de quem perde, né, de quem é de fato a vítima do acidente, que muitas vezes a gente é o causador do acidente, mas acaba se tornando vítima dele. Que foi um pouquinho do que a Eunice falou, que o pedestre, eu parei para pensar enquanto tu falava, várias coisas me vieram à cabeça, que a gente realmente vê o pedestre, assim, ele sempre entra como vítima na estatística. É claro que ele é vítima porque vai ter um acidente e talvez venha a óbito, mas muitas vezes, e ele é mais frágil, né? Assim como o ciclista, o motociclista, enfim, que são os mais frágeis. Né? Não tem toda, né, a carapaça, entre aspas, do carro, né, do veículo, que tem a proteção do ferro em si. Mas o pedestre, ele entra como vítima, mas muitas vezes ele é o autor do próprio vitimismo. Né? Ele vai ocasionar esse acidente. Daí entra em fatores, daí tem uma questão psicológica, né, da questão da vulnerabilidade social que a pessoa se encontra, porque muitas das vítimas do Estado, me lembro de uma estatística que foi trazida aqui num outro momento, que envolve pessoas que estão na rua, por exemplo, né, são moradores de rua e daí envolve álcool, e isso tudo acaba ocasionando o atropelamento, e aí a vítima é o pedestre. Então, a vulnerabilidade social é muito maior do que se imagina do simplesmente não ter sido respeitada aquela faixa de pedestre, enfim, uma travessia. Então, a ideia quando o Conselho propôs esse tema foi trazer o Detran, né, como órgão executivo estadual de trânsito, que vai idealizar campanhas, enfim, vai ter todo o apoio pedagógico do pessoal da educação, a Laís, o Max, né, a Fernandinha, que estão aqui, a Marjorie também. Espero não ter faltado ninguém, se faltou, me desculpa. Ai, fugiu você. Perdão. E daí, na verdade, mas é todo um trabalho feito, mas como órgão de Estado, que vai atingir, né, toda a nossa população, mas não tão focado com viés mídia. Né? Claro que tem uma área de assessoria, de comunicação social, que vai pensar isso, como a gente vai fazer o spot no rádio, como vai levar isso para a TV, como eu vou chegar no Felipe da rádio e trabalhar uma parceria com ele. Foi essa a intenção inicial da montagem do painel. E trazer a prática de quem está lá acompanhando e como é que a gente está vendo essa sustentabilidade através da mídia. E eu acho que a gente poderia avançar, e essa proposta, né, que eu gostaria que a gente discutisse como mediadora, a minha proposta é isso, de como a gente também tem aquela influência na propaganda, né? Daqui a pouco a gente quer um carro muito veloz. Né? Tem até algumas propagandas, eu não sei, ainda está circulando, não, a intenção não é citar marca, eu até nem nunca sei marca de carro, mas enfim, que diz assim, eu estou aqui dentro, né, do meu veículo, eu entro, e daí tu não escuta mais som, não escuta mais nada, ou seja, tu está no mundo à parte. Né? Eu provoquei o início, olha, te estressei, corri o tempo, isso é o que a gente vive no dia a dia. Só que aí, tu falaste uma coisa que me chamou a atenção, disse o trânsito é muito complexo, né? E eu sempre digo isso também. Só que eu não tinha pensado por que talvez seja tão complexo. É porque ele lida com pessoas, e as pessoas são complexas. Né? Tu é cheia de gostos e de desgostos, e tu leva tudo isso para dentro do trânsito. E aí, claro, daí pro tema aqui pro pedestre, né? Daqui a pouco tu tá com um problema imenso na cabeça, mas tu tem que atravessar uma rua. E aí o outro que tá dentro do carro tá lá com outros problemas e não te vê também, porque a gente pouco vê o próximo. Então eu vou abrir para as palestras, eu quis contextualizar para a gente ver o porquê que se buscou, né? Como que a mídia poder provocar, né, a nós mesmos, nós cidadãos, nós pedestres, de fazer a nossa parte. Pode, claro, por favor. Completando um pouco, tá ouvindo? Completando um pouco o que a Renata falou, a ideia de educação, né, que a Renata também terminou a fala dele sobre isso. Na verdade, a gente vê a comunicação como educação, né? Usando outro instrumental, que não é o mesmo, não é o pedagógico, não é da escola de pedagogia, mas o de comunicação social. Por quê? Porque nós temos que falar com aqueles 11 milhões de pessoas e educá-las, né?
quando a gente está falando em educação, a gente está falando em valores, não exatamente em informação, não exatamente em habilitação do condutor, né? Mas em preparar essa pessoa para circular no meio público, né? Num espaço, essa criança, esse adolescente e esse adulto, através da comunicação social, levar para ele essa ideia de valores que tem que ser modificados. Quer dizer, quando a gente vive numa época, em um local em que a velocidade é um valor em si, né? A gente chama, no interior, eu morei 2 anos no interior, me chamou essa atenção, quando queria dizer que alguém era esperto, ele era ligeirinho. Fulano é ligeirinho, ele é esperto. Então, assim, tem toda uma tradição de falar de velocidade como algo que é bom, que é positivo, e tudo que é mais rápido é melhor. Bom, tem muita coisa que é melhor que não seja muito rápido, né? E na Europa, por exemplo, tem toda uma cultura do slow food e tudo mais, que é uma coisa assim de parar de correr e curtir mais a vida e aproveitar mais as coisas, que essa pessoa que possivelmente seja mais esperta, mais inteligente e viva melhor do que o ligeirinho, né? Mas a nossa cultura ainda está muito voltada para a velocidade, e um valor em si. Então, se a gente conseguir ensinar as crianças que fazer o trabalho bem feito é mais importante do que entregar primeiro, nós estamos educando para o trânsito. Se a gente conseguir passar valores de solidariedade, de entender o outro que é diferente de mim, que tem também os seus motivos e as suas verdades e vive de acordo com isso, nós estamos fazendo educação para o trânsito também. Então, o nosso entender é que trânsito, como eu disse, é um microcosmo que aparece em toda a sociedade. Nós temos que construir, queremos um trânsito melhor, precisamos construir uma sociedade melhor. Só isso que nós queremos fazer, mudar a sociedade, né? Então, perguntas, quem quiser. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Hamilton, sou instrutor de trânsito. Também faço parte do IPETRAN e aluno da UFPEL lá no curso de transporte terrestre. Bom, eu, já que foi tocado no assunto aí do vereador Brasinha, eu vejo um lado positivo nesse projeto dele. Vi um lado positivo nessa tramitação lá na Câmara dos Vereadores. E foi o quê? Foi ver que a sociedade não apoia esse projeto. E que, como o Felipe falou, né, que hoje tu reprimir fiscalização, né, ou querer fazer projetos em prol dos veículos, isso não dá mais votos, isso não elege mais ninguém. Então isso aí a gente pode entender como também uma mudança de comportamento já acontecendo, né? Então só para mim, por aí que eu vejo um lado positivo e é esse aí, né? Na questão do pedestre também, tive a oportunidade de ser aluno lá do professor Maximiliano, num curso, né, professor, onde tu procurou ali fazer um trabalho onde a gente entendeu como é importante a gente procurar explicar para as pessoas de que maneira que a gente vai fazer entender que essas crianças elas estão expostas ao risco. E muitas vezes a gente vê campanhas que elas não procuram fazer as crianças entender que elas elas se arriscam ao atravessar a rua. Né? Eu tenho uma filha aí já com 11 anos, uma idade que vai começar essa vida de pedestre independente, né? E também como trabalho na área de trânsito, a gente vê essa preocupação. E o que a gente tenta passar para ela? Que o condutor imprudente, ele existe. E ela, como pedestre, vai se deparar muitas vezes com esse condutor. Então, de que maneira que a gente vai passar para essas crianças aí, né, que elas têm que prestar atenção, não somente olhar para um lado, olhar para o outro, cuidar o condutor do veículo. Eu acho que muitas vezes passa batido essa questão, a gente passar para o pedestre que ele está numa situação de risco a partir da hora que ele está transitando. Então, só para provocar um pouco mais essa questão. Boa tarde. Eu quero fazer uma colocação mais que também uma pergunta, mas quero aproveitar o teu gancho a partir do que foi dito. E me apresentando do lugar de onde eu estudo primeiro.
Eu, como disse de manhã, represento aqui o coletivo do vereador Marcelo, que está aqui também com o Renato representado, que tem um projeto, é o autor do projeto de lei da redução da velocidade. São zonas 30, nós temos lá, nós temos um contraponto ao vereador que foi mencionado aqui, que quer o aumento da velocidade. Eu quero discordar contigo, não se salvo engano, mas no programa Polêmica, do Lauro Quadros, na Gaúcho, ele pode me ajudar se eu estiver equivocado, a população de Porto Alegre, na votação, votou na sua grande maioria pelo aumento da velocidade, se eu não estou enganado. Não, mas nós estamos falando de mídia, e quem eram as pessoas que estavam ouvindo. Isso não representa, talvez, a grande maioria, mas é uma pequena amostra daquilo que pensa uma boa parcela da sociedade porto-alegrense, que o aumento da velocidade é fluidez, ia chegar mais rápido e tal. Então, o vereador parte desse princípio e atinge uma grande maioria aqui. Nós temos como pauta do nosso projeto de mandato colocar tráfego calmo, redução da velocidade. Nós temos um projeto que fala sobre, não só sobre redução, mas de colocar o tempo adequado para uma travessia de pedestre e por aí vai. Então, é um exemplo contraponto de projeto de cidade que se pensa, não estou aqui fazendo marketing eleitoral, apenas dizendo num fórum de debate de algo que nos é bastante específico, que é a mobilidade e a pessoa em primeiro lugar, que é um lema que a gente trabalha. Eu quero também dizer uma outra coisa, falando mais de mídia e do que a Silvia falava do Detran, da necessidade de se ter mídias específicas, direcionadas, e fazer um contraponto com o que o Felipe falou da campanha da mãozinha. Era algo que me inquietava particularmente, a gente discutia lá no mandato essa campanha, e fizemos um pedido de informação, que é um dos instrumentos que nós temos dentro da Câmara, para a IPTC, não sei se tem alguém representando a IPTC oficialmente aqui, pode me ajudar. Perguntando assim, por que a campanha da mãozinha, Felipe, teria parado? Já que houve uma gama, e quem acompanhou no passado viu isso muito, né, e tal. Que a gente não via mais ser veiculada e trabalhada como um instrumental importante na conscientização e sensibilização de nós pedestres. E aí nós temos reunido com vários atores da sociedade, falamos com a representante da Fundação Tiago Gonzaga, a Diza Gonzaga, e uma das perguntas que eu e Marcelo fizemos para ela era da mídia, da importância disso. E ela foi contundente, não sei se tem alguém também aqui da Fundação Tiago, dizendo que a campanha da mãozinha foi um desserviço à sociedade porto-alegrense. Especificamente para quem? Para as crianças. Quando as crianças se colocam, segundo ela, eu estou colocando um relato que me inquietou muito, as crianças não estavam preparadas, Gonzalo. Hoje nós vamos almoçar e você é uma pessoa que tenta militar nessa condição que a mãozinha tem um papel educador, de que as crianças estavam se colocando numa situação de risco, segundo ela, no momento em que pequenininha, de 6 anos, por exemplo, 7, você vai atravessar a Getúlio, uma rua que é conhecida por todos nós, e coloca a mãozinha e fica numa condição de vulnerabilidade. Agora você vê... Isso é um relato, entenda, Felipe. Agora você vê o ponto que nós chegamos, né? Tem que ser feita uma campanha para que a pessoa estenda o braço para que o motorista do carro pare, para respeitar. Porque senão o motorista não respeita. Entendeu? Porque é um absurdo. É um absurdo. Tem que ter uma campanha para que a pessoa mostre, eu sou pedestre, eu tenho que atravessar. Então, é a questão do comportamento que a gente está falando. Pois é. Então, eu acho que a mídia tem esse papel, eu quero reiterar, se isso for verdadeiro, se é um serviço que concordo contigo nessa observação, de o quanto nós não temos, sobretudo para as crianças, para o público jovem, uma educação desde sempre. Ou seja, que torne ela sensível a essa condição e que é um futuro condutor, um futuro pedestre, porque hoje tu é xingado na faixa pedestre, por caso, quando não na calçada, por um ciclista que invade a calçada e não se coloca como transeunte. Então, é essa observação só apenas para dizer que eu concordo plenamente com
com o fato de que nós temos de cada vez mais aumentar e especificar para o público e com qual linguagem nós estamos falando. Isso é importante. Obrigado. Na verdade, o nosso papel já está esgotando, tá? Mas eu acho que vou deixar para uma última pergunta. Só para fechar assim também, né? É que acabou esqueci de falar. Na verdade, isso também fala aqui. Na verdade, a gente não pode esquecer que a proposta do evento é Estado. Então, assim, todo Estado, né? O pedestre que vai de norte ao sul do Brasil, né? Então, é válido a gente levantar a questão. Eu sou moradora de Porto Alegre também, às vezes a gente se questiona, porque mora nas cidades, assim como tem várias pessoas de outros lugares do Estado aqui. Mas o importante, a gente, independente se foi uma campanha válida ou não estou entrando nem no mérito, porque realmente a gente não tem nem conhecimento, né, pedagógico para tanto. Mas é a questão de que a gente tem que avançar em trânsito, né? E aí, infelizmente, eu fico um pouco triste, Felipe, de discordar de ti, concordando. Para mim também, acho que já passou 15 anos e o tema trânsito já deveria ter avançado e a gente está trabalhando já só mobilidade urbana, né? Mas, na verdade, aqui no próprio estado a gente tem muitos municípios ainda que não conseguiram chegar na questão trânsito, né? A gente não tem acesso asfáltico em todos os municípios do estado, certo? Que é trânsito, é escoamento de produção. Assim, quando chega o acesso, e vai aumentar o que? Consequentemente, provavelmente o acidente, atropelamento, e aí vai ser a vítima o pedestre, porque nessas regiões a criança brinca na rua, questão dos valores, né? Então lá enraigados desde a primeira infância. Ela está brincando na rua, só que se chegou o asfalto, essa criança tem que ter um cuidado maior para estar ali na rua. Uma coisa que eu aprendi com a Laís, né? A gente lá na escola, a criança põe a mochila dentro da sala de aula no lateral, né, da classe. Isso já é uma questão de mobilidade, porque o coleguinha não vê na mochila, tropeça e quebra o braço. E fica 1, 2 meses, no mínimo, até calcificar, sem a aula, né? Então é uma questão de cidadania, trânsito. Eu vou lhe passar a palavra, só vou lhe pedir, desculpa, eu te pedir que seja breve, para a gente poder finalizar para ter o próximo painel. Obrigada. Obrigado. Então, a primeira coisa é única, então, fez uma segunda jornada para aprofundar os dados muito básicos que foram colocados hoje. O pedestre não pode ser visto somente como frágil vítima do resto do trânsito, mas também como um protagonista da cidade, uma pessoa que tem direito a curtir da cidade, a ter uma cidade limpa, uma cidade gostosa, a curtir da caminhada, ser um cidadão que consegue enxergar o que tem de bom e o que tem de ruim na cidade. Mas se estamos só falando em trânsito, em acidente, em morte, nós estamos ainda muito básico. Então vamos tentar elevar o nível da conversa e da profundidade do urbanismo, da mídia, que não tem todas as mídias, não são iguais. Né? Tem mídia que se o anunciante é carro, não vai estar colocando muita coisa a favor do pedestre. Ou vai ter algum receio dependendo da matéria, né? Então, vamos aprofundar na segunda jornada, vamos colocar esses temas de psicologia que estão afetando a que o pedestre não tenha empoderamento para saber qual é o seu lugar no trânsito. É isso. Eu queria concordar com o senhor e realmente acho que o tempo foi curto para muita coisa para se poder aprofundar, né? Mas, na verdade, o que é importante é a gente buscar mais causas. Nós já concluímos toda a complexidade do problema, o quanto é difícil, todo mundo está muito cônscio disso. O que nós precisamos? Eu me lembro de um editor, eu trabalhei no Jornal do Comércio, quando eu era foquinha, né, recém-formada, e aí ele dizia assim, Eunice, eu levei como repórter, nunca menos que 3 porquês. Então, assim, quando vai falar com aquele político raposão, que já tem todas as respostas dele prontinhas para os jornalistas, aí tu pergunta o que é básico, isso que o senhor falou, eu tenho que concordar, e aí ele vai te dizer, e ele já tem assim, bom, se ele perguntar isso, eu vou dizer isso e isso. Aí tu pergunta o porquê daquilo, e ele já tem aquela outra resposta, mas a terceira dificilmente ele tem. Então, assim, 3 para mais. Se ele souber a terceira, tu pergunta por quê de novo e de novo. Porque vai chegar um momento que ele não vai mais saber responder.
E esse é o momento em que os outros agentes sociais podem entrar. Essa fissura que não foi preparada é o momento que cabe a todos nós trabalharmos. Todos nós trabalhamos com trânsito, com educação. Todo mundo que batalha para ser um pedestre mais feliz, um ciclista mais feliz. O senhor tem toda a razão, ele tem que ser protagonista, todos nós temos. E é uma coisa que eu insisto, é o que eu falei antes, que todos podemos ter vários papéis. Nós não precisamos nos como é que se diz, conceituar como eu sou ciclista, eu sou motociclista, eu sou pedestre. Não, eu sou um ser humano que vive em Porto Alegre, eu vivo em Cachoeira, vivo em Santa Maria, e eu quero poder circular de todas as maneiras que me apetecerem e de forma harmônica com os demais, né? É isso que vale. E todos nós temos que trabalhar para isso. Aí entra por quê? Por que as pessoas agem da maneira? Então todos concluímos aqui vários problemas, todo mundo já sabe. Tá, mas por quê? Por isso. Mas por quê? Vamos aprofundar, vamos usar o método do Hélio Nascimento, pelo menos 3 porquês, vamos tentar achar por onde. Foi o que eu falei no início do papel da psicologia, que eu acho que é fundamental, para nós entendermos por que os comportamentos são assim. Vou dar só para encerrar, porque eu sei que o tempo já estourou para lá, demais estourado, mas é uma coisa que eu acho que é importante dizer. A gente tende, mesmo nós trabalhamos com isso, a nos enclausurarmos em alguns conceitos fechados. Por exemplo, se houvesse um transporte público de muito maior qualidade, mais gente não usaria o carro. Talvez sim, talvez não. Por exemplo, um lugar que tem engarrafamentos homéricos, assim, uma coisa incrível é Tóquio. Tóquio tem milhões de carrinhos andando, cada um com um japonês dentro só, né? Aí assim, pesquisa, o metrô é ótimo, é limpo, é confiável, é seguro, as linhas de ônibus também. Por que ele prefere, por que ele opta pelo carro? Porque ele vive numa sociedade com uma densidade demográfica enorme. Ou seja, Tóquio é um lugar assim que tu não consegue te virar sem te bater no outro ser humano. Isso é muito agressivo para o ser humano. Ele se sente que nem uma galinha de aviário, tá? Ele precisa de um espaço próprio. No trabalho ele está assim, para ir no banheiro ele está assim, para entrar na fila para comer ele está assim. Ele está sempre sendo cerceado por outros seres humanos. O único espaço do dia que ele tem é dentro do carrinho dele, quando ele está sozinho dentro daquele carrinho. Aí ele pode ligar a música que ele quer ouvir, não se incomodar com ninguém, e ele vai ficar feliz. Se ele ficar engarrafado 2 horas, beleza, sabe? Então, só para lembrar a gente, é doentio isso? Claro. É um sintoma de uma sociedade que está doente em outros aspectos? Claro que sim. Mas é para mostrar o quão complexo é e como não é simples, não é assim, bom, vai ter um metrô, vai resolver? Vai ajudar. Quanto mais soluções tivermos, melhor. Quanto mais possibilidades tivermos, melhor. Essa é a nossa ideia. Só uma posição, né, no que ele falou, que é a questão, assim, eu vi muitas falas, assim, no sentido de campanha da mãozinha, né, se joga das crianças, por exemplo, né, de se autoingerir esse caos, né, que é a nossa cidade, enfim, e sabe, mas tem uma coisa aí que é anterior, sabe, que é o paradigma da cidade para os carros, eu acho. Que se isso não mudar, né, uma cidade que privilegia o carro e não as pessoas, por exemplo, se isso não mudar, assim, é muito agressivo jogar a responsabilidade de uma criança, sabe, que vai ter que atravessar na faixa, tem que colocar a mãozinha para poder atravessar, né, se o cara que está dentro do carro não respeita a velocidade, não respeita o sinal. Meu Deus do céu, eu ando a pé, não tem carro, né? Enfim. No sinal ali, na faixa de segurança, 100% das vezes que eu estou numa faixa de segurança esperando o sinal abrir para eu passar, passa 2, 3 carros depois que o sinal fecha para eles. Tá? Então, eu acho que se não mudar esse paradigma, não tem como, sabe? Isso é uma questão muito grande. Tudo tem que acontecer junto, né? Como ele disse, se o pedestre se sentir mais protagonista, ele vai
educação que é baseada nos valores, né? Das pessoas, de respeito, quer dizer, essa pessoa que passa por cima quase do pedestre é alguém que certamente é mal educado em outros aspectos da vida dele. Ele não vai ser aquela história dos porquês, porquê, né? Hoje foi citado de novo o tradicionalíssimo desenho do Pateta, né? Muito legal, muito divertido, muito instigador para a discussão, mas é raro ver essa discussão ir adiante. Por que ele vira um monstro quando ele senta no carro? Boa resposta, mas não é a única, deve ter outras. Mas eu acho que essa é a questão do paradigma. Eu acho que se tu educa o cara para ter um carro e se empoderar com o carro, com o uso desse objeto, sabe? Então, sim, se tu está numa sociedade que diz que tu possuir bens te faz de ti uma pessoa melhor. A pensar assim, a questionar, não quero ser aqui também absoluto, né? Mas questionar, inclusive, se isso é doença mesmo ou se isso é cultura. Entende? Se eu sou educado para matar e eu sou um assassino, eu me lembro de um filme lá do Tarantino que o cara no final lá estava preso, fizeram uma entrevista com ele, o assassino por natureza. Mas por que tu matou tantas pessoas, não sei o que, blá blá blá? Ele disse, um leão, se tá no céu lá ver sua prole avançada. E o que ele faz? Ele vai atacar e se for preciso ele vai matar. Entendeu? Ele colocando esse paradigma aí, né? Na história dele. Então, se tu é educado para matar, e se tu é um bom matador, tu não é um doente, tu é o normal, entende? E aí que está a questão, e isso passa pela questão da própria educação, qual é a sociedade que nós queremos, o que a gente está fazendo por nós mesmos. Mas essa cultura também não saiu do nada, né? Essa cultura foi feita por nós, a cultura do país. Claro. É feita pelas pessoas, né? Claro. Então, por que a cultura foi nessa direção? Capitalismo. Tem muita coisa para questionar, tem muita coisa que vai fundo e vai longe, né? Sim, mas a gente não vai transformar o capitalismo, vai transformar algumas coisas e aí mudar, e aí tem a mídia, tem todo mundo bombardeando nesse sentido, se há um E até consenso. mesmo em países capitalistas nós temos trânsito mais civilizado, às vezes, né? Não é uma única, né? É uma explicação que vai. Quer dizer, nós temos que atacar muitas frentes. Crianças, para não ficar um debate eterno, eu poder passar a palavra para o Felipe, tão gentil, né? Senão vai ficar a discussão do ovo ou a galinha, né? Quem é que começou primeiro? Porque se a gente fizer uma enquete aqui, claro que a gente está todo mundo que trabalha trânsito, daí vai ser poucas mãozinhas que vão se levantar. Mas pensando numa sociedade como um todo, se a gente perguntar qual é o pedestre também que quando está mudando o sinal ele não dá aquela corridinha e atravessa, né? Eu estou chegando na sinaleira, eu espero, eu não sei quanto tempo está ali, eu também, mas me sinto boba muitas vezes, o Lúcio sabe disso, eu já estou quase, né, trabalhando psicologicamente essa questão. Eu não, porque Da gente... uma criança na frente que está aprendendo comigo. Independente, a gente está buscando segurança, tu tem que ser exemplo daquilo que tu trabalha, tu tem que acreditar de fato na causa. Então, por isso que eu sou aquela pessoa, eu vi, não sei se o sinal já mandou faz tempo, eu espero. Mas se a gente fizesse a pergunta, talvez seja a mesma questão daquele carro que passou no vermelho ou no amarelo, que acelere mais rápido, né? Não é pare. Então, eu vou passar para o Felipe e a gente vai fazer, né? Me desculpa, só porque o painel terminou já faz 25 minutos e já entramos no painel seguinte. Então, eu vou passar só para ele fazer o fechamento, a gente vai desmontar a mesa e começar a próxima. Eu estou preparando uma matéria na rádio e vai entrar semana que vem, e ao menos isso, a gente está notando assim, que, sobre isso que você falou, está começando para algumas pessoas já ter uma mudança de comportamento, assim, eu vejo. Que algumas pesquisas já mostram, por exemplo, que jovens americanos, claro, a gente está falando de países desenvolvidos, que depois pode cair, pingar aqui no Brasil. Mas os jovens americanos já preferem ter um celular do que ter um carro, né, que eles possam compartilhar, né, que eles possam fazer um montão de coisa do que ficar preso no congestionamento. E aqui está começando isso, e eu acho que esses investimentos que estão sendo feitos, eu falo daqui da região metropolitana, porque no Brasil quase 80% da população mora nas grandes cidades, então o foco principal acaba sendo as grandes cidades. E esse investimento em bicicletas, em priorizar o pedestre, que eu estava falando, essa questão que ele falou antes também de poder fazer com que a cidade seja mais para pessoas e menos para os carros, está começando a criar, pode começar a criar uma mudança de comportamento nas pessoas e talvez um desinteresse nos carros, naquela coisa de 18 anos de querer ter um carro e em casar, ter filhos, aposentar. Acho que os jovens estão querendo
de repente um pouco mais almejam um mundo, não só ficar preso numa vida mais regrada, só isso. É o que eu vejo, assim, e a gente está fazendo uma matéria sobre isso. Acho que tem uma esperança que pode mudar. Não a nossa geração ainda, não só a pessoa que está vindo ainda, em relação. É isso. Sai às 7h30. Sexta, sábado. O evento de sábado vai deve ser voltado na segunda, pela segunda. Porque afinal de domingo vai ser segunda. Eu acho baita erro. É um grande caso para o João, né? Já fez o João. Cara, assiste.
show para depois ela visitar o serviço da casa. Ela assiste, depois começa a tirar. Aí levanta a mão, levanta dois, levanta três, levanta dois, fica, sabe o quê? A família dos músicos. E assiste no radinho. Eu vou te dar pra lá, né? Eu vou levar Duas e uma ruim. vou levar duas e uma ruim e vou levar você. Você lança. E aí tem uma outra. Vou sair hoje de manhã. Vou sair hoje pela manhã. Vou levar você. Aqui em casa. Vou levar um capaz, pegar de casa. Da mesa, você também pode. Eu gosto. Vamos dar continuidade.
Então, dando continuidade ao nosso seminário, a gente agora pensou numa mesa que seria comportamento e cidadania. E para essa discussão, né, até aproveitando os ganchos das perguntas que foram formuladas, até o nosso companheiro pedestre, né, vou entrar assim, né? Seu pedestre, a gente pensou sim, por isso deixamos essa mesa comportamento e cidadania por fim, assim, para fazer esses arremates e fazer essa discussão que a gente entende que, enfim, comportamento e cidadania talvez seja o início da chave da questão. Então, para essa mesa, nós convidamos a professora Clara Steinberger Walter, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade de URGS. Atualmente cursa doutorado em Planejamento Urbano e Regional e é pesquisadora na área de mobilidade urbana, história da cidade e urbanismo, trabalhando principalmente nos temas como trânsito, transporte, conflitos, sociabilidade, urbanismo, imaginário social e espaço urbano. Atualmente professora na Universidade Federal de Pelotas na área de tecnologia e transporte terrestre. Professora Clara. A professora Adriana Piquet Machado possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é diretora da Qualitar, Avaliações Psicológicas e Terapia Comunitária. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em avaliação psicológica, atuando principalmente nos temas de Psicologia do Trânsito, Avaliação Psicológica, Avaliação Psicológica do Trânsito e Saúde Mental. E a professora Yara Ikione Chile, doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, Sociedade e Meio Ambiente, coordenadora do Núcleo de Psicologia do Trânsito da Universidade Federal do Paraná desde 2000. Então, já agradeço antecipadamente a presença das três professoras que se deslocaram para estarem aqui hoje. Podemos começar com a professora Clara, e nós vamos fazer 20 minutos, para que depois nós tenhamos um tempo de debate, de questões, e às 5 horas nós precisamos encerrar o evento. Então, essa é uma combinação. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando dessa discussão que eu considero muito importante, né, para a nossa sociedade. Agradeço ao Conselho Regional de Psicologia pelo convite e quero dizer que, de alguma forma, me sinto um pouco privilegiada, porque, como é o último painel, muito do que já foi discutido, né, e apresentado ao longo do dia contribui também para o que eu vou apresentar aqui para vocês, certo? Então, a minha ideia é não ser repetitiva, né, mas ao mesmo tempo apresentar a perspectiva que eu preparei, né, e dialogar de alguma maneira com o que foi apresentado antes, tá bem? Eu vou também descer aqui, fica mais fácil para chegar ao PowerPoint. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, eu trabalhei durante 4 anos na IPTC, certo? Na época eu já tinha estudado arquitetura na URGS, né, mas não tinha graduação em ciências sociais. E eu voltei à universidade estudar justamente para tentar compreender um pouco melhor a questão do comportamento. E especificamente me interessava compreender melhor o comportamento do pedestre. Essa era uma preocupação que a gente tinha na prefeitura, e na IPTC, na área de educação para o trânsito, né? Ou seja, como contribuir na promoção de um comportamento, né, de práticas mais seguras no trânsito. E por isso que eu voltei a estudar. A partir disso, durante todo o curso, eu fiz inúmeras pesquisas de campo, principalmente com pedestres, né? Então, não é nada contra o condutor, certo? Porque todos somos pedestres, né? Mas em alguns momentos somos condutores, mas me interessa particularmente estudar essa questão das práticas dos pedestres. Então, o que eu vou apresentar aqui agora é uma discussão relacionando o trânsito e pedestres e a questão do exercício da cidadania, certo?
Pode passar adiante, por favor. Bom, vamos pensar assim no plano do aspecto histórico primeiro, certo? A questão da cidadania, do cidadão e da integração social, tá? Está relacionada a um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar da vida e do governo do seu país, do seu povo, certo? O conceito de cidadania, ele teve como N conceitos, né? Foi mudando ao longo do tempo, certo? Não vou começar lá na Antiguidade, na Grécia, em Roma, né? Mas se a gente for pensar século XVIII, já num período de modernidade, né? A cidadania tinha um sentido político, o princípio de igualdade, que para muitos vão lembrar da Revolução Francesa, por exemplo, né? Então, um período em que esse sentido de igualdade estava muito presente como uma necessidade no regramento das relações entre os homens. No século XIX, o conceito de cidadania passa a ser a expressão de uma situação jurídica indicando direitos e deveres, certo? E o cidadão, então, ele passa a estar vinculado a uma ordem jurídica num Estado de direitos, que é o que a gente vive hoje, inclusive no Brasil. Entretanto, no Brasil, isso já foi, de alguma forma, rapidamente abordado pelo Castro, essa ideia de um Estado de direitos, de um cidadão vinculado a esse Estado, né, ganha força ou se amplia a partir da década de 80 com a Constituição de 1988, certo? Porque antes disso nós vivemos períodos um tanto díspares em relação à questão da democracia, né, ou da própria ideia de cidadania, de cidadão, né? A partir de 1988, com a nova Constituição, né, várias questões são alteradas, né, e se amplia essa participação do cidadão. E, inclusive, 10 anos depois, nós temos o novo Código de Trânsito, ou seja, toda uma perspectiva de municipalização do trânsito, da saúde, da educação, uma série de questões que vieram a partir da Constituição de 88. Né? Descentralizar o poder, que antes estava muito focado no governo federal, e reconhecer os municípios como entidades que também têm uma participação, né, na organização da federação. Então, essas regras de convivência fixam direitos e obrigações e muitas vezes são vistas como limitações à liberdade individual. Pode passar adiante, por favor. Bom, a questão da convivência na ordem democrática está baseada em 3 pontos, 3 princípios, digamos. O primeiro, o respeito à liberdade, reconhecido como um direito fundamental do ser humano. O segundo, o reconhecimento da igualdade, um direito fundamental condicionante da organização social. E o terceiro, a supremacia da vontade do povo. O primeiro ponto, né, remete à ideia de responsabilidade social que deriva da natureza dos seres humanos. A gente precisa conviver um com o outro. Tá? O ser humano ele não consegue viver isoladamente, ele necessita da convivência humana. Então, o respeito à liberdade é um direito fundamental de cada um. Né? A gente precisa ser respeitado nesse direito para poder conviver com os outros e logo respeitar os outros também. E o reconhecimento da igualdade está associado, engloba também a igualdade de oportunidades, que significa mais do que a igualdade formal perante a lei, certo? Então, é aquela, o que a gente costuma diferenciar de cidadania e cidadania plena, de cidadania formal e cidadania plena. Então, tem uma cidadania que está no nível dos direitos estabelecidos pelo Estado, né? E tu tem uma cidadania plena quando efetivamente esses direitos podem ser usufruídos, né? Eles são incorporados e fazem parte da vida do cidadão. Bom, se estes preceitos forem respeitados, a ordem democrática será justa, adequada à proteção e promoção dos direitos humanos fundamentais e da dignidade de todos. Isso aqui, gente, digamos assim, está no plano do ideal, né? Se for pensar no Brasil, a realidade brasileira não reflete exatamente isso. Tá? Um dos motivos para isso, eu entendo, é que o Brasil ele é um país de uma modernidade tardia, né? Diferente de países europeus ou mesmo de países da América do Norte. Ou seja, a gente tem uma modernidade que ela ainda não se completou.
Então, nós temos uma série de carências e de deficiências na nossa sociedade que a gente ainda não conseguiu, digamos assim, fechar um ciclo que era necessário ter fechado, certo? E já estamos passando para outras etapas. A gente pode depois aprofundar um pouco mais isso, tá? Mas a ideia é só pensar assim, como o Brasil, às vezes a gente exige um determinado grau de desenvolvimento, entretanto tem questões que ainda estão muito atrás, que a gente não conseguiu ainda avançar, né? E tem explicações para isso. Por favor. Bom, o que eu quero pensar assim? A gente discutiu vocês apresentaram aqui a ideia de que o trânsito é um sistema complexo, certo? Bom, ele é complexo, assim como o espaço urbano ele é complexo. É totalmente diferente de pensar num espaço rural e num espaço urbano. O espaço urbano, o Lobato Correia, que é um geógrafo maravilhoso brasileiro, ele coloca muito bem isso. É o lugar, Lobato Correia, geógrafo brasileiro, é um lugar onde necessariamente a gente vai viver conflitos, vai viver tensionamentos, é um lugar onde se dão um maior número de encontros, onde a velocidade é muito maior, onde tudo acontece. Isso, de alguma forma, é bom, sabe? Porque é um lugar do desenvolvimento, do ser humano criar, do ser humano expandir ideias, enfim, de se relacionar, de buscar, de se reconstruir, de mudar. A velocidade e a possibilidade que se dá na cidade é maravilhosa. Eu acho que a gente não pode pensar a cidade, o espaço urbano, apenas do ponto de vista de uma ótica negativa para os problemas que efetivamente a gente vive, né? A gente tem que pensar de uma forma positiva e compreender esses problemas para tentar mudá-los. Então, assim como é um lugar de tensionamentos e conflitos, e tem um autor também, Eduardo Vasconcelos, que vai trabalhar a ideia de 2 tipos de conflitos, o político e o conflito espacial. Então, não é só uma questão de encontros e junções, mas são conflitos que estão relacionados ao tipo de sociedade em que a gente vive. Nós vivemos uma sociedade capitalista, que tem uma hierarquia social, uma sociedade verticalizada, ela não é horizontalizada. Então, logo, o nosso meio de transporte vai refletir essa verticalidade do que tem mais poder aquisitivo, do que tem menos, enquanto que o transporte público ele horizontaliza as relações, o modelo de deslocamento para o automóvel verticaliza, né? Somos uma sociedade em que a noção de indivíduo, aí está a ideia da modernidade tardia também, não foi devidamente construída. Nós trabalhamos ainda com a noção de pessoa, e a noção de pessoa ela indica um lugar na sociedade, enquanto o indivíduo é um indivíduo em qualquer lugar. E no ônibus nós somos todos indivíduos. Dentro de um carro nós somos pessoas diferentes. Tá? Então tem uma série de questões assim, que eu acho que a gente tem que começar a problematizar, né? Até para entender melhor o trânsito, para mudar percepções que a gente tem. Aquilo que tu dizia Eunice, sobre como é que era? Como verdades absolutas sobre o trânsito, tu entende? Tá? A gente, para mudar elas, a gente tem que compreendê-las primeiro. A gente desconstrói aquilo que a gente compreende o que é, né? E eu acho que tem vários aspectos do trânsito ainda que necessitam ser mais explorados, inclusive pela área de educação. Então, o espaço urbano, além de ser espaço de tensionamentos e conflitos, é um lugar de construção de civilidade. Esse é um lado extremamente positivo do espaço urbano. Né? E o lugar de desenvolvimento de sentimentos contraditórios pelo indivíduo. Tá? Pode passar adiante, por favor. Bom, eu trabalho com a ideia de que no trânsito brasileiro existe uma produção e reprodução de desigualdade social ao mesmo tempo. Tá? Enquanto as pessoas transitam e produzem o trânsito, uma vez que ele é movimento, o trânsito não existe como uma entidade abstrata, simplesmente, né? Embora a gente enxergue ele dessa forma, ele é produzido cotidianamente. Então, dia a dia, nós estamos produzindo a mobilidade, o trânsito, o movimento. Nessa produção e nessa rotina diária, a gente reproduz uma desigualdade. E que ela não é uma desigualdade que é inerente aos sistemas de trânsito. São manifestações da sociedade que a gente vive que se expressam no espaço público, se expressam no momento que as pessoas têm que se relacionar, se expressam no momento em que pessoas, a partir de diferentes posições sociais, têm que estabelecer um contato. E aí, esse tipo
interação leva aos conflitos. O Roberto da Mata, que é antropólogo também, que estuda muito sobre trânsito no Brasil, ele diz o seguinte, que o conflito, o acidente de trânsito ocorre quando uma determinada visão hierárquica de sociedade, que está muito reproduzida dentro da família, quando essa pessoa vai para o espaço público, ela necessariamente se defronta com um espaço que ele é, por princípio, igualitário. Por princípio. Não significa que na prática, mas por princípio ele é igualitário. E mais, ele tem uma fiscalização hoje, em função do novo código, que tem que fazer cumprir que ele seja igualitário. Todos têm que ser tratados da mesma maneira. E nessa relação, essa pessoa entra em conflito. Ela a dificuldade de aceitar, entendeu? Uma perspectiva hierárquica num espaço que é democrático, por princípio, né? Então, assim, a transferência do espaço privado para o espaço público, que é isso que a gente sabe da visão patrimonialista do Estado, enfim, então a gente transfere da nossa vida privada para o espaço público. Você não sabe com quem você está falando. Você sabe com quem está falando. Bom, vamos passar adiante então aqui. Então, penso que existe um tipo de segregação urbana móvel, tá? Que teria 3 dimensões. Uma dimensão objetiva, relacionada ao ambiente construído, que já foi falado bastante aqui antes, né? A forma que está organizado e planejado o espaço urbano. Uma dimensão subjetiva, relacionada à construção de representações sociais sobre o trânsito. E uma terceira, relacionada aos aspectos socioeconômicos. Aqui eu acho que é mais um histórico da adaptação das cidades à presença do automóvel, essa ideia de segregação urbana que já se apresentava desde o início do século passado, então mais relacionada àquele primeiro conflito que seria objetivo, tá? Aquela primeira dimensão objetiva. Deixa eu passar. Então, a questão do automóvel, né? Claro que ele representa uma mudança em práticas urbanas e uma ocupação diferenciada desse espaço. E essa ocupação diferenciada ela se dá inclusive por estratos sociais. Então, o que a gente vê hoje? Para as classes médias e altas, um espaço cada vez mais de passagem. E para as classes mais pobres, de baixa renda, o espaço de ganhar o pão de cada dia, né? No transporte público, no andar a pé, enfim. Então, é um espaço de circulação cada vez mais hostil para o pedestre. E isso contribui também para uma autossegregação do pedestre, no seu andar, no seu movimento. Acho que adiante. Esse aqui é do da Mata, né? A democracia e o bom senso requeridos no espaço público se invertem e as pessoas descobrem que podem ser agredidas ou perder suas vidas ao estarem ali. Aceitamos isso como constitutivo do mundo moderno. Quantas vezes a gente não pensa, não, o trânsito é isso mesmo, a vida, como ele diz ali, aceitamos a loucura, a injustiça, a desigualdade, a violência às vezes, né? Como parte de um mundo que a gente não entende bem, porque ele está como se estivesse na nossa frente, né? Está diante de nós. Então, e não discutimos, mesmo no espaço igualitário, como seria o espaço público, né? E não discutimos a hierarquia do mais forte. Então, ele fala que essa rotina permeia a construção do espaço público no Brasil. Ele é muito interessante de ler para entender essa questão, né, do trânsito. O Fender, por exemplo. A ideia de trânsito como um fato social, tá? Que isso vem do lado do Durkheim, que seria um pouco do que tu disseste, Eunice, como uma entidade abstrata. Então, assim, o trânsito é isso. Né? E nós construímos essa visão e é uma visão que está fora da nossa consciência individual, mas que... Estou terminando. Mas que faz a gente agir e sentir como se fosse dessa maneira. Então, depois, em contrapartida, né, avançando nessa ideia do fato social, das representações coletivas, enfim, temos as representações sociais que seriam, então, formas do indivíduo interpretar e reelaborar essa realidade na qual está inserida, né? Então, preparando-se, inclusive, para agir. Isso lhe daria a possibilidade de uma ressignificação do espaço. E é por aqui que eu vejo uma possibilidade de mudança de comportamento. Tá? Vamos seguir adiante. A questão da ação, que não vou aqui entrar, isso aqui é uma perspectiva do Giddens, que trabalha a ideia de conhecer como uma
em 2 níveis, a consciência prática e a consciência discursiva. Isso eu procurei analisar nos PDFs, aqueles que conseguem, no nível da prática, saber o que estão fazendo, e aqueles que conseguem, no nível do discurso, explicar o que fazem. São 2 tipos diferentes de conhecimento. Acho que pode continuar. Então, vamos pensar assim, a questão das considerações finais agora, né? Entendo que para superar essa realidade de vida no trânsito, em que efetivamente a principal vítima, pelo menos no trânsito brasileiro, latino-americano, enfim, que são uma característica diferenciada de outros países, né? Em que a gente tem a vítima, ou enfim, a mais atingida, né, seria o pedestre. Eu acho que o tema da educação para o trânsito tem que problematizar mais a realidade na forma de ocupação do espaço público e esse histórico que existe desde a formação no Brasil, né? E promovendo que uma mudança nas representações sociais sobre o trânsito. Ou seja, não adianta só dizer tem que fazer assim, tem que fazer assado, distribuir panfleto, tem que fazer assim. Isso não muda comportamento. A informação somente por si só não muda comportamento. Tem que ocorrer uma mudança de representações sobre alguma coisa que eu penso que é de uma maneira, e aí a mídia tem um papel enorme nisso, enorme, enfim, quando fala de atropelamentos, né? E é claro que também, uma vez que o espaço físico não está fundado no princípio de igualdade, né, as políticas públicas devem considerar essas condições desiguais de mobilidade, problematizando os dilemas sociais que se traduzem no trânsito. Ou seja, eu penso que a gente não pode trabalhar o trânsito o trânsito ele é diferente em cada lugar. Ele não é igual. As pessoas não são iguais, as regiões não são iguais, as características são outras. Então não adianta massificar campanhas para toda uma cidade da mesma forma, ou tentar atingir todo mundo da mesma maneira. A gente tem que conhecer a realidade para poder tentar que essas pessoas queiram mudar a sua realidade. Tá? Acho que era isso. Só desculpem a pressa de falar rápido. Agradeço, professora Natália, e já passo agora a palavra à professora Adriana. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecendo o convite do CRP7 e das entidades organizadoras aí, como ação, para estar aqui presente hoje. Fato que me orgulha muito, não só por estar em outro estado, do qual eu conheço muito pouco, posso falar muito pouco sobre o trânsito aqui, sobre Curitiba. E também me orgulha muito estar sentada aqui ao lado da minha professora Yara Tiller, né, que é minha professora de graduação, e já me encontro formada há alguns anos e trabalhando aí nessa área de trânsito e pensando e discutindo trânsito já há uns bons 27 anos. Ela contou a minha idade. Não foi intenção. Eu mais de 30, tenho mais de 30. Estou assim, aterrorizada com a questão do tempo, porque eu sou uma pessoa do tempo lento, não sou do tempo rápido. Acho que esses temas todos que nós estamos ouvindo aqui hoje são fantásticos, fundamentais, que precisam de altas reflexões, né? Mas claro que o objetivo do evento é esse, né? Da gente comunicar algumas ideias, e eu acredito que elas podem servir, né, para germinar aí em ações posteriores para cada um de nós. O tema solicitado então pelo Lúcio, né, que fez contato comigo, foi o tema comportamento e cidadania, e eu gostaria de projetar esse primeiro slide. Eu acho que está errado. É o outro. Esse é o da Yara. E geralmente eu começo as minhas falas com esse olho mágico. Eu acho que no trânsito, nesses anos que eu trabalho, eu tenho sempre visto uma visão do olho mágico, que é assim, uma visão limitada sobre uma questão que é altamente complexa. Também a gente pode chamar uma visão escotilha, né? Onde se olha o fenômeno por um viés ou por uma ótica. Sempre nos congressos, em todos os encontros que eu fui na minha vida, sempre era a ótica da engenharia, do direito, né? E hoje eu me sinto muito feliz aqui por estar ouvindo pessoas que não são da área da psicologia, por exemplo, falarem de comportamento, falarem eu falando de cidadania, que não é exatamente a minha área de atuação,
Então, essa abordagem interdisciplinar que o trânsito exige, e cada vez mais a gente consegue ver na prática, né? Sem ela nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu também usei algumas ideias do Damata, né? Acho uma obra bastante interessante. Ele tem um livro recente que trata de uma pesquisa de trânsito chamado Fé em Deus, Pé na Tábua. Acho que é uma frase bem feliz, né? Que ele encontrou. E assim, ele fala que não adianta olhar o trânsito de uma forma muito limitada, porque as causas não são nada óbvias, né? Então, no slide seguinte, eu tentei levantar ali, pode seguir mais um, por favor, algumas questões que estão envolvidas, né, e que estão se interrelacionando com esse fenômeno trânsito na nossa sociedade, e seriam, como já citadas, né, todo o aparato legal das normas, das resoluções, das medidas normativas, a questão da administração do nosso trânsito, né, a questão da subjetividade dos sujeitos, né, quem são essas pessoas que estão no trânsito, que elas pretendem, que objetivos têm, como elas se sentem no dia a dia do trânsito, a cidadania, que seria mais um foco da nossa fala, a questão dos valores, que tipo de valores nós temos hoje no trânsito, segurança é um valor na nossa sociedade, né? Consciência social, a violência que cada vez mais está dentro do trânsito, porque ela está cada vez mais presente na nossa sociedade, né? Toda a questão do urbanismo, a mídia, a eterna relação conturbada entre mundo público e mundo privado no nosso país, né? Só para trazer alguns elementos que conferem aí toda uma complexidade no olhar que nós temos que ter sobre o trânsito. Segundo Damata, nós devemos, o próximo slide, investigar o trânsito como um agregado ou sistema, e não como um elemento, né? Ou um problema isolado. Usamos assim a expressão sistema de trânsito, no intuito de ressaltar percepções, representações, motivações e valores de que os usuários se utilizam quando neles se inserem como condutores ou pedestres. Portanto, o trânsito é uma construção cultural, uma construção social e cultural. Não é à toa que o nosso trânsito é desse jeito hoje. Nós nos esmeramos muito para que ele fosse dessa forma. Nós privilegiamos o transporte automotivo, o transporte de veículos, nós esquecemos o transporte público, né? E eu venho de uma cidade onde o transporte público era um modelo, copiado por outros países, etc. E nós temos cada vez mais um quadro bastante perturbador, né? Na noção de que transporte público geralmente é entendido como transporte para pessoas pobres, assim como a saúde pública, a segurança pública, né? Nós recorremos aos serviços privados e o carro, claro, entra, né, nessa questão dessa forma, né? A primeira coisa que a pessoa quer é se livrar do transporte público. Portanto, nós temos que olhar o trânsito como um fato social, né? Com as suas determinações históricas, políticas, sociais e fruto de uma produção humana. O seguinte, o trânsito reflete os conflitos da sociedade. A professora aqui já abordou, né, alguns itens a esse respeito. Então, uma sociedade que é desigual, que é hierarquizada, né, que é desorganizada, que é carente de valores éticos e morais, carente de respeito, carente de tolerância. Uma sociedade que é desumanizada. As mortes não significam mais muito. Na verdade, eu acredito que as estatísticas têm um fator aí que não sensibilizam as pessoas, na verdade. Ah, morreu 50. Acho que a professora Yara vai abordar isso na fala dela. E o trânsito, temos que entendê-lo como um produto do homem. Então, no slide seguinte, o Roberto Damata tira essa citação também do livro dele, né? O próprio veículo é signo de uma cidadania diferenciada, um modo de ser e estar não mais individualizado, mas também relacional ou hierarquizado, o que produz procedimentos e atitudes na estrada ou na rua, de acordo não com as normas universais, mas com o preço, a marca e o condutor do veículo. Portanto, as pessoas não são iguais no trânsito. As pessoas que têm um veículo mais novo, ou melhor, ou mais moderno, ou de alta sofisticação, se sentem com um acesso mais livre ao trânsito do que aquele que tem um carro antigo, um carro
carro velho, ou mesmo um cidadão chamado pelo Eduardo Vasconcelos, cidadão pedestre, cidadão de segunda classe, né? Que está em extinção no nosso país. Acho que os dois, né? Eu acho que o pedestre, principalmente na fala do Eduardo Vasconcelos. Aí eu uso essa definição de trânsito, que eu acho que traz uma amplitude muito maior, citada também pelo Vasconcelos, no seu livro que é Trânsito, um livro já antigo, mas eu acho extremamente atual. O trânsito é uma disputa pelo espaço físico, que reflete uma disputa pelo tempo e pelo acesso aos equipamentos urbanos. É uma negociação permanente do espaço, coletiva e conflituosa. E essa negociação, dadas as características da nossa sociedade, não se dá entre pessoas iguais. A disputa pelo espaço tem uma base ideológica e política, depende de como as pessoas se veem na sociedade e de seu acesso real ao poder. É desse trânsito que nós temos que falar. É nesse trânsito que nós temos que pensar quando a gente vai fazer programas de educação de trânsito. E não campanhas de educação de trânsito. Ou campanhas entendidas como subprodutos de programas extensos, grandes, pensados, refletidos de educação de trânsito. Aí assim, né, o próximo slide, assim, a ideia é como desatar esse nó, né, o que fazer? É fácil apontar problemas, né, levantar questões, né, mas a gente sabe que nós temos aí uma missão terrível à frente, que é mudar a cultura de trânsito de um país. E aí nós vamos buscar no Kalina e Kovalov, que são dois autores que tratam sobre a questão das drogas na sociedade moderna. Um problema criado por uma situação social não pode ser resolvido a não ser que se adote uma nova política que abrange inteiramente essa sociedade, desde sua organização e seus objetivos até a sua escala de valores. Da mapa repercute isso também. Medidas normativas e disciplinadoras de maior alcance e profundidade ultrapassam o nível das receitas e do legalismo, que crê que todas as questões sociais podem ser resolvidas pela polícia ou pela lei, por meio de protocolos jurídicos, repressão policial e fórmulas legais, sem o concurso paralelo da conduta de todos os atores que atuam nesse espaço. Então não adianta a gente fazer leis, a gente ter muitas vezes leis que nem são aplicadas, nem são aplicáveis, né? Nós temos o paradoxo, que o Roberto da Mata chama de mudancismo, que é assim, clamar por mudanças no Estado para não mexer 1 milímetro nos costumes ou hábitos culturais que estão estabelecidos. O Estado tem que fazer isso, a lei seca, não sei o que e tal. Mas assim, desde que não se trabalhe com fiscalização, com repressão, né? Com fatores educativos também. Bem, trazendo todo esse panorama, né? Então, que tipo de alternativas a gente pode apontar? Primeiro, a gente vai buscar no Henrique Borras, o homem moderno, algumas possibilidades. A primeira delas é recuperar o humanismo. Né? Nós temos que achar algumas alternativas para que isso se reflita no trânsito. Né? As ideias de respeito, de solidariedade, de tolerância. Voltar aos valores, ter uma formação moral sólida, educar as paixões, visar o bem coletivo. O bem coletivo é pensar no trânsito como que todos tendo o mesmo objetivo, que é todo mundo chegar bem no seu destino, seja ele motorista, seja ele pedestre, seja ele quem for, e que papel ele estiver no trânsito. Promover a verdade, a beleza e a bondade. E aí nós entramos nas questões dos programas de educação de trânsito. Né? Eu não vejo muita alternativa, né, para a mudança de comportamento. Se a gente não pensar em programas que tenham concepções filosóficas concretas, embasadas, que tenham sido pensados, né? Eu tentei lembrar qual que era o tema da Semana do Trânsito do ano passado e eu não consegui lembrar. Por quê? Porque são campanhas que acontecem em um determinado momento, né? Onde existe uma certa mobilização, né? Não há uma grande mobilização, e elas são pontuais, e elas acontecem, e elas são efêmeras, e elas passam. Nós temos que ter programas que sejam presentes, constantes, preferencialmente eternos, e aí orquestrados pelo poder público.
o poder público tem esse dever, né? E assim, dirigido a diferentes clientelas, onde se possa atender e educar e estimular e tratar de valores com as ferramentas que as pessoas do marketing, as pessoas da publicidade têm a condição de fazer para linguagens diferentes, clientelas diferentes. É preciso que haja uma avaliação permanente. Até que ponto as semanas de trânsito são eficientes? Elas trazem resultados? Né? A gente tem essa medida, alguém se preocupa em medir isso, como medir isso? Não? E a grande questão é como obedecer sem a presença da autoridade. Sem ter um guarda em cada esquina, né? As pessoas falam sempre isso, tem que ter um guarda em cada esquina. Sem ter um guarda em cada esquina, como que a gente vai conseguir fazer que a sociedade haja de uma forma humanizada, né, respeitosa e cidadã no trânsito? Os principais objetivos que eu penso de um programa de educação de trânsito seria a promoção dos valores, da solidariedade, da tolerância, do respeito, da segurança, a promoção da cidadania no foco da participação na sociedade, o comportamento moral, o bem coletivo, os direitos e deveres que cabem a cada um dos atores do trânsito. E a extinção da impunidade como hábito, solução e tradição. Nós precisamos ter conjuntamente a programas de educação de trânsito, a fiscalização efetiva, justa e correta. Enquanto nós tivermos impunidade, enquanto nós tivermos perdão de multas, perdão de infrações, nós não temos muito para onde ir. E aí a gente precisa, nesse caminho, retomar a concepção mais original, já vi, e pura da cidade, né? As cidades são, por definição, um espaço para a construção da cidadania, para o convívio harmonioso e fértil das diferenças, assim como para a celebração da liberdade e das fantasias. Eu gostaria só de pedir licença a vocês, acho que vai dar uns 5 minutinhos, talvez menos, para ler esse decálogo. Talvez vocês já o conheçam, mas eu acho ele bastante interessante na sua profundidade, porque ele é muito simples e muito profundo. É o decálogo do pedestre da Arthur Datalo. Primeiro, qualquer ser humano é mais importante que qualquer máquina. 2. Cada pessoa ou criança possui eminente dignidade individual, causa primeira da razão pela qual a comunidade humana se organiza em cidades. Primeiro, o ser humano, depois o automóvel ou a motocicleta. 3. Fica decretada a prioridade da criança, do enfermo, da grávida, do idoso e do cidadão normal, sobre qualquer forma de invasão do espaço urbano resultante da industrialização desordenada. A calçada não mais será um lugar de dejetos sonoros e voláteis, nem do estacionamento de veículos a motor. Qualquer ofensa grave ao ouvido do pedestre e do morador será considerada crime. Responsáveis por descarga aberta são criminosos urbanos. 5. As ruas não são apenas vias de trânsito de veículos, mas igualmente o lugar no qual a comunidade realiza as tarefas de compras, serviços, lazer, passeio e namoro. 6. Na condição de indivíduo e não de massa, o pedestre é o portador ambulante dos direitos humanos e dos cidadãos. 7. A rua e a calçada são espaços democráticos. Para frequentá-los ou usá-los, o homem não necessita de autorização, cadastro, saldo médio, CPF e cartão de crédito. Preservar tal igualdade é preservar a democracia numa de suas formas subjetivas profundas, a não discriminação. Por isso, a calçada, ocupada por automóveis, discrimina o direito ao uso do espaço comum, deixando patente que ali o direito é do mais rico e do mais forte. O automóvel no espaço do pedestre é a demonstração da inexistência de um conceito de democracia na sociedade que o permite. 8. Fica decretado que qualquer carro de bebê é mais importante que similar, de adulto, da Ford, da General Motors, da Volkswagen, ou qualquer marca nacional ou multinacional de veículos de motor a explosão, elétricos ou a pilhas. 9. A comunidade organizada fica com o direito de agir contra qualquer automóvel ou motocicleta que invada o espaço democrático do pedestre. E 10. Fica decretada que a harmonia e a beleza também fazem parte do produto interno bruto,
o qual passará a chamar-se Produto Interno Cordial, Humano e Democrático. Entenda-se assim o conceito de democracias, estenda-se assim o conceito de democracias calçadas, praças e meio-fios. Seria muito bom se por decreto a gente pudesse fazer essas mudanças, né? Viés aí de um autoritarismo, né? Mas o nosso caminho é muito maior, nós não vamos modificar nada por decreto, é só um exercício de pensamento que eu proponho, né? Mas fica aí as ideias que eu pude trazer e fica a minha disponibilidade para a gente discutir isso posteriormente. Obrigada. Muito obrigado, professora Adriana, e passo imediatamente a palavra à professora Yara. Eu vou usar uma técnica infalível. Eu vou ficar de costa para ele, assim, se ele levantar o papelzinho, eu não vejo quanto tempo eu tenho. Ele vai ter que vir me agarrar aqui. Então, em 2001, que é quando eu voltei lá para a universidade do meu doutorado, eu criei um laboratório para estudar psicologia do trânsito, porque no meu doutorado eu tinha feito uma pesquisa e eu procurava a diferença, era o começo da implantação da fiscalização eletrônica e queria estudar alguma coisa que fosse, né, relevante. E eu então peguei os dados de motoristas com excesso de velocidade e perguntei, será possível que tenha uma diferença entre quem excede velocidade e quem não excede? E lá fui fazer a tese de doutorado com isso. Eu tinha uma listagem de 430 motoristas que tinham mais de 9 multas por excesso de velocidade. E como lá no Paraná, em Curitiba, eles tinham implantado também um aviso de fiscalização, então o primeiro aviso é, ó, você passou acima do limite, dessa vez você não vai ser multado, mas olha, fica dentro. Aí tinha um segundo aviso, olha, você passou de novo, mas ainda nós não vamos multar, só na terceira que vai valer. Então esses que tinham 9 multas, na verdade já tinham 11, né? 11 comportamentos de exceder velocidade. Bom, no final das contas, foi aquele desespero, porque eu não encontrei diferença entre motoristas que tinham multa e que não tinham. Todos são profundamente individualistas. Se você perguntar o que é excesso de velocidade, é andar acima do potencial do carro, é andar acima do meu potencial. E, nossa, você encontra cada resposta, nenhuma delas, dificilmente elas vão dizer que andar em excesso de velocidade é acima daquilo que a lei estabelece como excesso de velocidade. Não vamos discutir aqui, que o povo da engenharia às vezes fica meio confuso, né? Uma hora, né, é 30, outra hora é 50, outra hora é 40. O que diz a lei de excesso de velocidade? Você tem um limite de velocidade, não é isso que está na lei? Vias rápidas, você tem lá 80 por hora, vias arteriais é 60, não tem isso? E daí o que é que a lei faz? Então você tem um limite. O que é limite do ponto de vista da psicologia? É algo que você não pode ultrapassar. Mas daí o que diz a lei? Se ultrapassar até 20%, infração média. Ultrapassou mais um pouquinho, grave. Ultrapassou um pocão, gravíssimo. O que é isso? Como é que fica a cabeça das pessoas? Tem um limite ou não tem limite? E as pessoas fazem aquela pergunta que é natural. Andar em excesso de velocidade não é perigoso. Porque tem um pouquinho que é leve. Esse não foi muito, né? Eu posso andar na frente de uma escola? Não, mas eu passei, foi um pouco a mais. Daqui a pouco a gente vê, achei genial aquele desenho lá do carrinho, né? Quer dizer, você não chamou a atenção, mas ele já tinha passado por cima da criança várias vezes, né? Várias vezes. Então, quando a gente viu isso na pesquisa, que as pessoas são profundamente individualistas, a gente pensou que se a gente não tocar nisso, a gente só passa em volta das coisas. E a gente, então, começou a desenvolver um trabalho com os jovens, porque o que mais morre no trânsito são os jovens. Pedestre tem muito velhinho, eu já estou na fase dos velhinhos, eu tenho que cuidar. Uma vez assisti uma palestra do engenheiro que ele disse a diferença. Eu nunca tinha pensado nisso, que a criança, ela levanta, né, o pé para andar.
E à medida que vai envelhecendo, e lá no finzinho, né, você já viu os velhinhos arrastando, é assim que ele atravessa a rua. Eu não consigo atravessar mais a rua no tempo que o semáforo está lá para o pedestre. Mas como eu não entro na ponta, né, os velhinhos entram, vão ser atropelados lá no fim. E eu estou participando, quer dizer, participei como convidada de um grupo que analisa os acidentes com morte, e estava lá, né? Quer dizer, quem é que está morrendo atropelado é idoso. Porque não consegue terminar a travessia. Será que vai funcionar isso aqui? Se não funcionar, você muda aí. Então a gente tem lá no laboratório atividades de ensino, atividades de pesquisa e atividades de extensão. Vou falar um pouquinho, né, de algumas. Quer dizer, uma das informações que a gente tem é esse o desenho dela estava 500 vezes mais bonitinho, mas tem lá, então, algumas velocidades e se, né, os pedestres atropelados aí, se são mortos, feridos ou se saem ilesos. A velocidade que a gente adota na maior parte das cidades é de 60 km por hora, certo? Então, é uma velocidade